Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Margarete Suleiman e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse vestidinho. É bem fácil e o mais importante desse vestido é que nós vamos fazer a técnica top-down com carreiras encurtadas. Significa que a nossa golinha, olha só, vai ficar mais decotadinha. Até agora aqui no canal eu ensinei vocês a fazerem o top-down normal. Então, a nossa golinha, ela fica dessa forma aqui assim, olha, fica bem fechadinha no pescoço. Essa daqui, ela vai dar um caimento melhor, vai ficar mais para baixo do pescoço, olha, como uma camiseta normal, uma roupa normal, né? Então, ela dá um caimento maior aqui. Eu fiz em manga curta, mas vocês podem fazer em manga comprida, normalmente, só seguir fazendo em ponto meia e depois a barrinha no punho. Eu fiz aqui em manga curta para facilitar mais o vídeo, para ficar mais rápido, mas vocês podem fazer com manga comprida também, principalmente porque é uma lãzinha, né? Então, dá para usar bastante no inverno. Aqui eu fiz sem o passa-fita, mas depois eu coloquei uma fitinha aqui para vocês verem como fica, caso vocês queiram fazer mais ajustadinho. Aí, eu só passei realmente aqui na frente, no transpasse, aqui nas laterais e na parte de trás. Vou mostrar para vocês aqui a parte de trás. Então, só passei dessa forma aqui depois de pronto. Como eu não tinha feito o passa-fita, eu passei depois para mostrar para vocês também como que fica. Ele vai servir de 1 até 3 anos. Eu vou medir aqui para vocês. Ó, a medida aqui do pescocinho até o comprimento total ficou com 48 centímetros, tá? O comprimento total. Se vocês quiserem fazer para servir mais idade, é só fazer mais comprido, porque ele tá bem larguinho. Aqui ele ficou bem larguinho, então dá para ajustar com a fitinha, né? Deixa eu tirar aqui, olha, para vocês verem como ele ficou sem tá ajustado. Aqui ficou com 35 centímetros, ó, tá bem soltinho. Então, para fazer maior, basta colocar mais comprimento. E aí, se você quiser usar mais tempo, você coloca um passa-fita e ajusta aqui na cinturinha da criança. Então, é isso. Vamos começar a nossa pala aqui, eu meço com vocês também lá no vídeo, olha, ficou com 19 centímetros, é um bom comprimento, é bem compridinha, vai servir bastante tempo, tá certo? Então, eu acho que é isso. Vamos lá começar a nossa lista de material e depois a nossa aula. Para fazer o vestidinho, nós vamos usar o diamante baby da Círculo. Ele vem com 250 metros, é 100% acrílico, o tex dele é 285. As agulhas recomendadas são de 3,5 a 5. Eu vou usar a agulha 4,5 porque é a agulha que ficou melhor com o meu ponto. Todos das outras peças eu fiz com agulha número 4, mas o vestidinho eu testei, como ele é todo, a maioria é feito com ponto meia, eu gostei mais de trabalhar com agulha 4,5. Por isso, eu sempre recomendo que vocês façam uma amostrinha para ver com qual agulha o seu ponto fica melhor, tá certo? Então, o vestidinho eu estou usando a agulha 4,5. Nós vamos precisar de 2 alfinetes auxiliares para deixar as mangas em espera, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria para costura e botõezinhos. São só esses os materiais para confeccionar essa peça. Então, vamos lá começar. Montei na agulha 77 pontos e vou trabalhar 8 carreiras em ponto arroz. Mas depois da 6ª carreira, eu vou fazer uma casinha de botão, mas vou fazer aqui com vocês. Vamos trabalhar um tricô e um meia, que é o ponto arroz. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia.
A partir daqui, as outras carreiras, nós vamos desencontrar os pontos. Eu vou fazer com vocês. Então, aqui, essa carreira, eu sigo fazendo um tricô e um meia até o final. Um tricô e um meia. Fiz aqui um meia, vou finalizar com um tricô. Vou virar aqui pro avesso. Agora, no avesso, nós temos que desencontrar os pontos. Aqui eu fiz tricô, no avesso ficou meia. Então, se eu tenho um meia aqui, eu vou fazer tricô. E aqui eu tenho um tricô, eu vou fazer um meia. Vou desencontrar. Quando a gente faz acompanhando os pontos, fica formando o ponto barra. Não sei se vocês lembram, para fazer o ponto barra, a gente faz tricô em cima de tricô, meia em cima de meia. O ponto arroz é o contrário. Aqui, então, eu tenho meia, eu faço tricô. E aqui eu tenho tricô, eu faço meia. Sempre desencontrando os pontos, ó. Aqui eu tenho tricô, eu faço meia. Aqui eu tenho meia, eu faço tricô. Esse é o ponto arroz. Eu vou fazer essa carreira e mais 5 carreiras. Essa é a segunda, vou fazer mais 3. Aí, pelo avesso, nós vamos fazer a casinha. Fiz 5 carreiras do ponto arroz, agora nós vamos fazer a casinha pelo lado avesso. Eu sei que eu estou pelo lado avesso, porque esse fio do início está por meu lado esquerdo. Então, eu estou pelo lado avesso. Vou acompanhar os pontos, vou fazer o ponto arroz. Então, aqui eu tenho que fazer um tricô, um meia e um tricô. Agora, para fazer a casinha, eu vou fazer uma laçada e vou pegar 2 pontos juntos. E sigo fazendo o ponto. Então, aqui eu tenho um tricô, eu tenho que fazer meia. Vou fazer mais 3 carreiras em ponto arroz, totalizando 8. Nós fizemos 5, essa é a sexta, vou fazer 7 e a 8. Fiz as 8 carreiras, agora nós vamos separar as frentes das costas e as mangas para a gente começar os aumentos. Para as frentes, nós vamos deixar 15 pontos. E nós vamos continuar trabalhando em ponto arroz, 7 pontos de cada borda. E o restante vai ser em meia. Vamos começar fazendo, então, a borda. Um tricô e um meia, 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, essa é a nossa borda, 2, 4, 6, 7. Vamos deixar 15 pontos para frente. Tenho 7, vou fazer mais 8, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Essa é a nossa frente. Agora, nós vamos fazer um aumento e vou colocar um marcadorzinho aqui, antes do ponto da divisória. Um aumento, agora eu vou fazer um meia e outro aumento. Então, olha, eu vou deixar o marcador antes do meia, que a gente tem que fazer um aumento antes e um aumento depois. Agora, eu vou deixar 10 pontos para as mangas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou fazer um aumento, vou colocar o marcador, um ponto meia e um aumento. Para as costas, 23 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22 e 23. Um aumento, um marcador
aumento. Agora, vamos fazer 10 pontos também para outra manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Um aumento, o marcador, um meia e um aumento. Agora, aqui tem que sobrar 15 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Nós vamos trabalhar 3 vezes em carreiras encurtada, para a golinha, na parte da frente do pescoço, ficar mais abaixo, para ela não ficar tão alta. Essa é a primeira vez que eu vou ensinar aqui. Essa golinha no top down, um pouquinho mais baixa na parte da frente. Aqui nós temos 15 pontos, eu vou deixar 13 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vou trabalhar 2, 1, 2, ficamos com 13 pontos. Agora aqui, para não ficar, a gente vai voltar o trabalho. Para não ficar buraquinho, eu vou envolver esse ponto. Vou pôr o fio para frente, vou tirar esse ponto, vou colocar o fio para trás e vou devolver o ponto. Então, aqui, olha, nós envolvemos o ponto e não vai ficar buraquinho, tá? Vou fazer de novo, ó. Então, esse é o 13º ponto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Coloco o fio para frente, tiro o ponto da esquerda, ponho na direita, coloco o fio para trás e devolvo o ponto para a agulha da esquerda. Então, o ponto ficou envolvido, não vamos ter buraquinho. Peraí que eu não peguei ele direito, pronto. Agora, nós vamos virar o trabalho. Viramos o trabalho e o avesso todo é feito em tricô, mas eu vou fazer os aumentos em ponto meia, pra gente ficar com 3 pontinhos em ponto arroz do lado do direito, pra ficar bonitinho. Vou fazer aqui 2 pontos, olha. Aqui eu tenho um aumento, o aumento eu vou fazer em meia. E esse central eu vou fazer em tricô. Passo o marcador. O aumento eu vou fazer em meia. E vou assim em tricô até chegar no outro aumento. Só para ficar um pouquinho mais gracioso o nosso aumento do lado do direito. Cheguei aqui no aumento, faço em meia. O ponto central em tricô, passo o marcador e o aumento em meia. Opa, fio para trás, o aumento em meia. Então, eu vou fazer isso aqui também, os aumentos em meia e o ponto central em tricô, o restante todo em tricô, até sobrar 13 pontos aqui também. Cheguei aqui faltando 13 pontos, vou passar o fio para trás agora, tiro o ponto, passo o fio para frente e devolvo o ponto. Novamente, viro o trabalho. E vamos fazer a mesma coisa, os aumentos pelo lado do direito. Aqui nós vamos trabalhar todo em meia, então, eu vou trabalhar em meia até chegar o marcador. Esse aqui que nós fizemos em tricô, também eu faço em meia. Aqui tudo é em meia. Um aumento, passo o marcador, meia e outro aumento. E vou trabalhar em meia até o outro marcador. Pelo direito, tudo em meia.
Cheguei aqui no outro marcador, um aumento, passo o marcador, meia e outro aumento. E vou assim até chegar a 10 pontos no final, fazendo o aumento até chegar a 10 pontos. Deixei agora 10 pontos, vou passar o ponto para essa agulha, devolvo o ponto e viro o trabalho. Então, aqui envolvemos o ponto. Vou trabalhar até chegar em tricô, né? Até chegar no marcador. No marcador, não. Até chegar no aumento. O aumento eu vou fazer em meia. O ponto central em tricô, passo o marcador e o outro aumento em meia. Eu vou fazer isso também agora até sobrar 10 pontos do outro lado. Faltando 10 pontos, 2, 4, 6, 8, 10, passo o último ponto para a agulha da direita, coloco o fio para trás, devolvo o ponto e repasso o fio para frente. Vou voltar e vou seguir fazendo a mesma coisa, fazendo os aumentos do mesmo jeito. Antes do marcador, eu faço um aumento, faço um ponto meia. Chegando aqui, faço um aumento, passo o marcador, um ponto meia e outro aumento. E vou fazendo isso até aqui também. Agora, aqui chegando até 8 pontos. Nós já deixamos 10, agora vamos deixar 8. 2, 4, 6, 8. Passo o fio para a agulha da direita, passo o fio para trás, devolvo o ponto e passo o fio para frente. Vou voltar ao avesso, todo em tricô, fazendo apenas os aumentos em meia, até sobrar 8 pontos aqui. E depois nós vamos começar a trabalhar todos os pontos. Então, aqui, voltando todo em tricô, fazendo os aumentos em meia e deixando sobrar 8 pontos aqui no final. Cheguei aqui nos 8 pontos, coloco o fio para trás, pego o ponto, passo para essa agulha, coloco o fio para frente e devolvo o ponto. Agora, nós não vamos mais fazer carreiras encurtadas, nós vamos trabalhar todos os pontos. Vamos continuar essa carreira fazendo os aumentos e vamos trabalhar até o final da carreira, normalmente. Os últimos 7 pontos, nós vamos fazer em ponto arroz. Chegamos aqui, um aumento. Eu vou tirar o marcador só para depois mostrar para vocês como que tá ficando, ó. Um aumento antes do ponto meia e um aumento depois do ponto meia. Só isso. Sempre os aumentos são feitos pelo lado do direito. E pelo lado do avesso, nós trabalhamos ele em meia, tá certo? Chegando aqui, olha, 2, 4, 6, 7, eu vou fazer o ponto arroz. Aqui eu tenho um meia, vou fazer um tricô. Aqui eu tenho um tricô e eu vou fazer um meia. Tricô, meia, tricô, meia e tricô. Ó, percebem que aqui ela ficou mais cavada, tá vendo? Vamos ver se eu vou dobrar aqui, vocês vão conseguir ver. Ela ficou mais cavadinha, que na agulha não dá pra ver. Então, ela fica um pouquinho mais pra baixo, dando um pouco mais conforto, pra não ficar tão agarradinha no pescoço. Agora, então, nós vamos continuar trabalhando, olha os aumentos aqui, fica dessa maneira, ó. Nós vamos continuar trabalhando os aumentos até ter 19 aumentos. E aqui, no início e no final, nós vamos fazer 7
7 pontos em ponto arroz, tanto no direito como no avesso. No avesso, os aumentos são trabalhados em ponto meia. Ele é feito todo em tricô, somente os aumentos que a gente trabalha em ponto meia, tá certo? Então, agora, só fazendo isso, vou fazer isso por 19 vezes. Nós já fizemos 3 aumentos, então, vamos fazer mais 16. Finalizei a nossa pala. Ela ficou com 18 centímetros de pala aqui. Então, a cava também, olha, 18 centímetros de cava. Agora, nós vamos separar as mangas da frente e do corpo. Vamos colocar as mangas em espera e vamos trabalhar todo o corpo. Se você preferir, você pode fazer o contrário, trabalhar primeiro as mangas e depois o corpo. Eu vou me ajeitar aqui pra gente começar a fazer a divisão. Eu queria lembrar também que eu continuei fazendo as casinhas, fiz mais 2 casinhas. A minha aqui deu mais ou menos, deixa eu ver, 6 centímetros entre uma casinha e outra, tá? Então, essa distância é você que vai determinar de quanto em quanto que você quer que a casinha fique separada. Agora, nós vamos trabalhar aqui 34 pontos para a primeira frente. Vou continuar trabalhando os pontos aqui em arroz, os pontos de borda, os 7, né? E já conta como os 34 da frente que nós precisamos. Então, venho aqui fazendo os pontos de borda. Então, 2, 4, 6, 7. Vou fazer agora em meia, até chegar aqui onde seria o nosso primeiro marcador. Até chegar aqui nesse meia central, temos que ter 34 pontos. Nós começamos com 15, fizemos 19 aumentos, então, nós temos que ter 34 pontos. Vou trabalhar até aqui, no meia central, onde nós fazíamos um aumento antes e um aumento depois. Trabalhei os 34 pontos da primeira frente. Agora, para as mangas, nós vamos tirar 50 pontos. Nós começamos com 10 pontos, então, nós aumentamos 38 pontos. Ficamos com 48, mas nós vamos acrescentar esses 2 meias aqui, que eram os meias centrais, eu vou acrescentar para a manga. Então, nós vamos retirar 50 pontos para a manga. Se vocês preferirem, vocês podem trabalhar a manga primeiro, tá bom? Então, agora eu vou reservar aqui no alfinete, vou retirar 50 pontos. Retirei 50 pontos para manga, vou ajustar bem aqui para não ficar buraquinho. E vou fazer aqui 2 aumentos, para não depois, na hora de a gente refazer as mangas, não ficar repuxando. Então, vou fazer aqui 2 aumentos. Faço assim, 1 e 2. Para dar um espacinho maior aqui, para as manguinhas, na hora de trabalhar, não ficar buraquinho. Vou fazer 2 aumentos e agora eu vou trabalhar 61 pontos aqui para a parte das costas. Só trabalhando em meia, 61 pontos. Olha aqui, o 61 é esse último ponto aqui, antes do meia central. Agora, eu vou fazer exatamente o que eu fiz ali do outro lado. Vou retirar 50 pontos para outra manga e vou colocar em reserva no alfinete. Se você não tiver o alfinete, você pode passar um fiozinho de lã para segurar os pontos. Retirei os 50 pontos, aqui coloquei o meia dentro aqui da manga, vou aumentar 2 pontinhos aqui também, ajeito bem aqui, olha, e vou aumentar 2 pontinhos aqui também.
E aqui, para outra frente, eu tenho que ter 34 pontos também. Venho trabalhando em meia e termino com 7 pontos em ponto arroz, só finalizando a carreira. Agora, aqui, olha, ficamos com a pala pronta, com as manguinhas separadas e o corpo aqui também separado. Agora, nós vamos fazer o avesso todo em tricô, obedecendo os pontos de borda em arroz. E depois, nós vamos fazer 8 carreiras em ponto arroz, todinha aqui no corpo. Depois disso, eu volto pra gente fazer os aumentos pra sainha ficar mais godê. Então, agora voltando o avesso em tricô, depois fazendo 8 carreiras em ponto arroz, como nós fizemos aqui, e aí a gente vai fazer os aumentos para a saia. Olha, percebam como que ficou aquele trabalhinho que nós fizemos aqui para a parte da gola. Olha só que gracinha, ela fica mais cavadinha, perceberam, ó? Normalmente, se a gente não faz aquele trabalho da carreira encurtada, a golinha fica dessa forma. E fazendo o trabalhinho que nós fizemos, ela vai ficar assim, ó. Vai dar mais conforto aqui na parte do pescoço. Então, vamos lá, fazendo esse trabalhinho agora. Finalizei aqui as 8 carreiras em ponto arroz. Agora, nós vamos fazer alguns aumentos para a saia ficar um pouquinho mais godezinha. Vamos continuar respeitando os 7 pontos de borda em ponto arroz. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, nós vamos voltar a trabalhar em meia pelo direito e tricô pelo avesso. Eu vou fazer 3 pontos, 1, 2, 3 e um aumento. Se você quiser uma sainha mais rodada, você pode fazer 2 pontos e um aumento. E aqui, se você quiser passar também uma fita, você pode fazer, ao invés de fazer o aumento, você dá uma laçadinha. Aí, fica o buraquinho que dá para passar fita. O meu, eu não vou querer passar fita, então, eu vou fazer um aumento a cada 3 pontos. Opa, fiz errado. Então, fio para trás, um aumento. Aí, o fio continua para trás. 3 meias, 1, 2, 3 e um aumento, até o final da carreira. 1, 2, 3. Quando chegar no final, faltando 7 pontos, a gente finaliza com o ponto arroz. Aqui no finalzinho, olha, sobrou 2 pontos, então, eu vou fazer 2 pontos. E aqui eu tenho 7 de borda, então, eu finalizo com o ponto arroz, que são os pontos de borda. A partir daqui, nós vamos respeitar os pontos de borda, vamos fazer meia pelo direito, tricô pelo avesso, vamos continuar fazendo as casinhas, e eu vou fazer aqui por mais ou menos 20 centímetros. Aí, o comprimento é a gosto de vocês. Eu vou fazer por mais ou menos a mais, né? 20 centímetros e depois eu vou finalizar novamente com esse barrado aqui de 8 carreiras em ponto arroz. Então, olha só, vou trabalhar por mais ou menos uns 20 centímetros para ficar um comprimento bom em meia pelo direito e tricô pelo avesso. Lembrando de fazer as casinhas e lembrando de fazer os pontos de borda. E aí, eu volto com vocês. Fiz aqui, olha, o comprimento, passou um pouquinho dos 20 centímetros, eu fiz por 22 centímetros para ficar um pouquinho mais comprido. E aqui, eu finalizei com o ponto arroz, como aqui no início. Aqui eu fiz 8 carreiras e aqui eu finalizei com 10 carreiras, ficou aqui com 3,5 centímetros. Então, o total da saia, ficamos com 25 centímetros. Eu vim fazendo as casinhas, né? Agora, eu já preguei os botões para adiantar, arrematei, e aqui eu já escondi o fio do arremate.
Aqui, olha, eu já fiz uma das mangas. Então, eu fiz as 8 carreiras em ponto arroz também, como fizemos aqui. Só na barrinha mesmo, aqui no finalzinho que eu fiz 10 carreiras, mas se vocês quiserem fazer 8 ou também fazer mais larga, fica bonito. E aqui, olha, eu fiz então, recuperei os pontos da manga e fiz 8 carreiras em ponto arroz. Agora, eu vou fazer a outra aqui para vocês verem, para quem não está acostumado, olha só. Então, eu vou retirar todos os pontos aqui do alfinete. Se você colocou um fiozinho de lã, é pelo lado do avesso que você vai recuperar. Olha, estamos aqui pelo lado do avesso. Porque quando coloca o fiozinho de lã, às vezes a gente não sabe aonde começa pra gente recolocar os pontos. Então, é pelo lado do avesso. Somente recolocando os pontos agora aqui na agulha. Repassei os pontos para agulha, vou virar para o direito e com o fiozinho do novelo eu vou vir e dar um nozinho aqui no primeiro ponto. Passo o fio do novelo aqui pelo primeiro ponto. E dou um nozinho. Só um é suficiente, porque depois nós vamos esconder. Vocês lembram que aqui a gente aumentou 2 pontos? Então, nós vamos aumentar um ponto desse lado e um ponto desse lado. Vou fazer da seguinte maneira. Venho aqui e trabalho esse primeiro ponto, não jogo ele da agulha e devolvo esse pra agulha. Agora, sim, eu trabalho esse ponto. Vou fazer um tricô e um meia, por toda a carreira, que é o nosso ponto arroz. Um tricô e um meia. Até chegar no final da carreira. Aí, pelo lado do avesso, nós vamos aumentar um ponto também. Então, agora, trabalhando um tricô e um meia por toda a carreira. Finalizei a carreira, agora eu vou virar o trabalho. E vou fazer a mesma coisa, vou aumentar um ponto desse lado. Trabalho esse primeiro ponto, não jogo da agulha e recoloco esse. Aqui, olha, nós tínhamos que fazer um tricô, porque aqui nós vamos fazer um meia. Então, esse ponto vai ser em meia. Trabalho esse primeiro ponto em meia e venho desencontrando os pontos agora. Onde é tricô, eu faço meia, e onde é meia, eu faço tricô. Eu vou fazer 8 carreiras. Estamos na segunda carreira. Eu vou terminar as minhas carreiras aqui e volto pelo lado do direito para mostrar para vocês como eu arrematei, tanto aqui na manga como ali na parte da saia. Agora, só finalizando então essas 8 carreiras. Ah, lembrando, se vocês quiserem fazer manga comprida, o meu aqui eu vou finalizar em manga curta. É só seguir fazendo em meia pelo direito e tricô pelo avesso, no tamanho que vocês desejarem. E aí, na barrinha, vocês finalizam com o ponto arroz, tá certo? O meu aqui eu vou finalizar fazer em manguinha curta, mas vai ficar muito bonito se vocês fizerem em manga comprida também, tá certo? Vou terminar aqui as minhas 8 carreiras e já retorno. Fiz as 8 carreiras, agora nós vamos arrematar fazendo o mesmo ponto. Aqui eu tenho que fazer um tricô e aqui eu tenho que fazer um meia. Vou fazer esses 2 primeiros pontos, tricô e meia. Agora, eu vou pegar esse primeiro ponto que está na agulha e passar por cima do segundo ponto. O próximo ponto é em tricô, eu faço em tricô. Pego, ficando com 2 pontos, eu pego o que está na agulha e passo por cima. Próximo ponto é meia, tenho 2 pontos na agulha, pego o que estava dentro da agulha e passo por cima. Eu vou fazendo isso, arrematando os pontos até ficar com um ponto. E trabalhando como se estivesse trabalhando o ponto arroz.
faço um ponto, pego o que está na agulha e passo por cima. Só isso, até ficar um ponto. Vai ficando dessa maneira. Vou fazer o último aqui com vocês. Finalizei aqui com 2 pontos, pego esse ponto que está na agulha e jogo por cima do segundo. Agora, ficando com um ponto apenas, a gente vai esticar essa laçadinha. Vou cortar o suficiente para costurar essa parte aqui. Deixo mais ou menos um tanto de fio. Corto e passo aqui por dentro. E ajeito bem aqui. Aí, agora, com uma agulha de costura, a gente vem aqui direito com direito, olha só. Estou no direito da manguinha, eu venho com esse fio que acabamos de cortar, passo aqui na agulha e vamos unir aqui a manga, olha. Pegando o primeiro ponto de cada lado, ó. Pego esse ponto aqui. E junto bem as duas partes. Posso voltar aqui nesse outro primeiro. Junto. E dou um nozinho aqui para prender bem o fio. Ó, ficou bem presinho. Agora, eu pego um ponto de cada lado. Pego um ponto desse lado e um ponto desse lado. E vou unindo sem repuxar o fio. Vou fazer isso até chegar ali no finalzinho. Aqui temos os 2 pontos meia, que é o centro da onde nós estávamos aumentando o nosso casaquinho, a nossa pala. Então, eu vou pegar aqui, olha, 2 pontinhos aqui do ponto meia. Esse fio aqui é do início, onde a gente começou a barrinha. Depois, eu vou colocar pra dentro. E 2 pontos meia aqui, olha. E aqui, eu vou costurar assim, ó. Aqui, nós aumentamos um ponto de cada lado. Então, eu vou pegar um pontinho aqui e vou juntar dessa maneira aqui, ó. E aqui, eu venho costurando novamente aqui, desse lado. Aí, um pontinho desse lado. Ó, dá certinho aqui no ponto meia, tá vendo? E agora, eu coloco esse fio pra dentro. E vou arrematar lá dentro. E desse lado aqui, olha, eu posso pegar esse fio do início. E dar um pontinho aqui também. Nem tá com um buraquinho, mas olha, é bom dar um pontinho também. E coloco ele pra dentro. Vai ficar dessa maneira aqui a nossa costura, olha. E aqui dentro, a gente esconde os 2 fios, um para cada lado, na melhor maneira que vocês acharem aí que devem. Dá um nozinho também, é bom. Se vocês tiverem uma cola pano ou uma cola de silicone, é bom dar um pinguinho aqui no finalzinho. E faça a mesma coisa com esse aqui, tá? Vou finalizar aqui meus acabamentos e já volto com vocês. Finalizamos aqui o vestidinho. Olha só, aqui eu não tinha feito o passa-fita. Então, eu resolvi fazer um cordãozinho de crochê para vocês verem como fica, caso vocês queiram fazer o passa-fita. Ele vai ficar mais ajustadinho no corpo. Olha, só passei aqui no meinho, passei aqui nas laterais e passei aqui assim, antes do transpasse, só para vocês verem como que ficaria com o passa-fita. Eu gostei bastante também com o passa-fita. Ficou bem gracioso, essa golinha aqui, então, dá mais conforto, olha só, ela fica bem mais baixa, tá vendo? Normalmente, quando a gente faz o top down, fica mais para cima, olha, dá um decotinho maior. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou e não é inscrita, aproveite para se inscrever. Fique
Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada!